Aleluia. É só Deus para fazer as coisas desse jeito. Pegar uma trouxa de retalho e costurar e ficar tão bonito assim, né? Quase que a pastora pregou. Os irmãos perceberam, irmãos? Mensagem introdutória, ofertória, louvor cantado aqui, Deus costurando trouxas de retalho, pedaços de tecido, e vai se intercalando e eles vão conversando. Não sei se você conseguiu alcançar isso. Não sei, mas se encaixou tudo, nada se perdeu aqui, tudo se encaixou perfeitamente, né? Deus é maravilhoso, irmão, maravilhoso. Eu sei que já é clichê falar isso, mas toda vez que o pastor me convida para trazer uma mensagem, eu fico pedindo a Deus que eu quero que Ele fale comigo. Não é segredo que eu tenho vivido, não é segredo da vida que eu tenho vivido. Nós estávamos conversando ali atrás, eu não sei se você alcançou a maturidade, que 2018 foi o ano da maturidade. Nós tivemos do dia 1º de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018, nós falamos sobre maturidade. Os presbíteros estavam conversando sobre isso lá atrás. Eu não sei quem alcançou a maturidade em 2018. Quem alcançou tem que continuar, e quem não alcançou tem que correr atrás. Nós continuamos na maturidade. Então eu peço a Deus para falar sempre comigo, irmãos. E eu vou dividir com os irmãos clichê novamente. Vou falar aqui uma coisa que o pastor nem sabe. Mas num momento de muito aperto. Por isso que eu sempre uso o clichê que fala assim, ó, não perca a sua atenção. Eu e você não sabemos quando que Deus vai falar. Nem quando, nem como, nem o que Ele vai usar para falar comigo, com você. Nós não sabemos. Se vai ser com o canto de um passarinho, como diz o poeta, se vai ser com vento forte, com para-choque de caminhão, se vai ser com uma mensagem bíblica, se vai ser com uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem de Instagram, sei lá o que vai por aí afora, não sei. Mas o que vai fazer com que eu e você consigam ouvir a voz de Deus é atenção a isso. E um certo momento, meu pastor nem sabe disso. Ele vai se lembrar só que um dia ele ligou para mim e eu falei assim, pastor, eu preciso conversar contigo. Mas ele não sabe, ele simplesmente naquele dia falou assim, ó, a gente continuou conversando o que tinha que conversar, ele falou assim, não tem condição de voltar atrás. Eu não fui na casa dele conversar, depois que eu falei que queria conversar com ele. Porque ali Deus depois falou comigo assim, ó, não tem tempo de voltar para trás. Não tem, crente não anda para trás. Não tem. Foi o suficiente. Eu conversando essa semana, irmãos, a gente está com uma fé tão grande na política hoje, não sei você, mas só se ouve isso agora. Conseguiram até pegar o nome do cara e descobriram que é Messias e estão aí dizendo que é Messias, né? E numa conversa essa semana com uma pessoa, e a gente conversando sobre isso, que 2019 vai ser diferente por conta disso tudo, só que quando ele falou uma palavra no meio da conversa, aquela palavra não fez sentido na conversa que a gente estava tendo, não fez sentido nenhum. E eu pedi para ele repetir, rapaz, fala o que você falou de novo. Aí ele repetiu, eu falei, cara, não está fazendo sentido o que você está falando. Ele estava falando autossuficiente, irmão. E eu estava entendendo no meu ouvido, eu sou suficiente. Aquele momento Deus estava falando para mim o seguinte, ó, eu não sei se você pode pegar para você também, não vai ser ministro de terreno baldio, não vai ser ministro de chácara, não vai ser ministro de fazenda, que vai mudar nada não. Eu e você não podemos colocar a nossa confiança nem em carros, nem em cavaleiros. A nossa confiança tem que ser em Deus. E eu falei para ele assim, cara, não está fazendo sentido o que você está falando. Você está dizendo que eu sou suficiente, não está encaixando as palavras. Ele falou, mas eu não falei que eu sou suficiente. Eu falei autossuficiente. Eu falei, caramba, então tá bom, termina aqui a conversa, que a gente não pode levar essa conversa mais adiante, porque Deus falou que Ele é suficiente. Abra sua Bíblia em Daniel 6. Vou dividir com você algo que Deus tem trabalhado comigo, mais um clichê. Meditando numa palavra para estar falando com os irmãos hoje, e a pastora falando aqui da experiência da Ximênia, e outra experiência que nós temos em caso
parecido, talvez não tão grave, mas parecido. O louvor cantado. Daniel 6, a partir do verso 16. Vai ser longa a leitura, já para a gente não precisar trabalhar muito tempo na introdução, amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, ó, na minha versão, verso 16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Verso 17. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com seu anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Verso 18. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Verso 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição dele. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrar dos leões? E Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Verso 24. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram, despedaçaram todos os seus ossos. 25. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Verso 27. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Verso 28. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e de Ciro, o persa. Feche sua Bíblia, irmãos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te engrandecemos porque nós temos a convicção de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que tem o poder de tirar, teve o poder de tirar Daniel das covas dos leões e tem o poder de nos tirar de qualquer cova que possa existir sobre a nossa vida, de qualquer condenação que alguém possa ter jogado sobre nós. Nós te adoramos, nós te reverenciamos, ó Deus, porque em Ti nós temos colocado a nossa confiança, porque sabemos que o Senhor é que tem todo o recurso, o Senhor é que tem todo o poder. E neste momento nós pedimos, ó Deus, revela a Tua palavra, fala aos nossos corações, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de atuar, levando cativo nossos pensamentos e nossos sentimentos, para que possamos somente ouvir aquilo que Tu tens a falar conosco nesta noite. Nós assim te pedimos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, Cova dos Leões. Os estudiosos, e pela leitura aqui, a gente já pode perceber que não é uma abertura frontal, como a gente vê em alguns filmes, aquela abertura onde os homens entram e vão até o fundo. Segundo os estudiosos, pelo que a gente lê aqui, quando jogaram, os leões pularam em cima deles, era pelo alto. Né? Naquele momento, Cova dos Leões era um lugar onde tinha um animal com muita fome e que Daniel foi jogado ali. Mas eu posso trazer para nossas vidas hoje, irmãos, que muitos de nós estamos vivendo em alguma cova. Ou fomos lançados pelas nossas próprias atitudes, ou temos sido lançados pela vida, ou porque Deus tem permitido que nós estejamos numa cova. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje é que não importa se eu e você estamos vivendo em uma cova, em uma dificuldade muito grande, um aperto muito grande, e uma dificuldade que parece que não tem solução, que não tem como sair dali.
qualquer cova que eu e você podemos estar vivendo hoje, ela não é para a morte. E é isso que nós precisamos compartilhar hoje e entender o que Deus quer falar conosco, o que Deus falou comigo. O que uma cova pode representar hoje, irmãos? Todos nós temos problemas, todos os dias nós temos dificuldade. Todos os dias surge algum problema para nós resolvermos. Só que tem problemas que às vezes vão tomando um rumo muito grande, eles vão crescendo a cada dia mais e chega num ponto que parece que não tem mais solução. Chega num ponto onde não tem mais para onde, não tem saída, não tem mais como recuar. Essa é a cova dos leões. É um problema tão grande que quando eu e você olhamos, nós não conseguimos ver saída. Não tem escape. Não tem para onde, não tem aonde se refugiar, não tem aonde se esconder. Daniel foi jogado numa cova assim. Se esconder aonde? Sair por onde? Sendo que ele foi colocado ali. E muitas das vezes eu e você, eu em particular, estou dentro de uma cova hoje. Uma cova que eu não consigo sequer olhar e ver uma brecha, porque ela foi selada. Não foi isso que aconteceu com Daniel? Veio o rei, colocou uma pedra por cima e a selou. A selou por quê? Porque ninguém podia tirar ali. É um auge, é um problema que já está tão grande, a dificuldade está tão tremenda que você não consegue nem olhar para onde você tem que ir, para que direção você tem que tomar, a que refúgio você tem que ter, se esconder aonde, se proteger de quem e aonde. De tão profundo, de tão grande que é o problema. Essa é uma cova. Uma cova que muitas das vezes eu e você podemos estar vivendo agora. Uma cova que eu e você podemos estar agora, neste momento, até se embrenhando para dentro dela. Porque muitas das vezes a cova, no caso de Daniel não, mas muitas das vezes eu e você, estamos nós mesmos cavando nas nossas covas e se enfiando ali para dentro. Outra coisa que eu observo ali é o seguinte, a atitude que Daniel tinha antes de ser levado para a cova, irmão. Aí que Deus, pastor Marcelo, me sacudiu. Porque quando eu começo a ler a atitude que Daniel tinha antes de ser jogado naquela cova, eu fiquei me pensando assim, quem sou eu agora para ficar querendo saber por que eu estou na cova? Quem sou eu agora para reclamar de algum problema, de alguma situação que eu estou vivendo? Quem dera eu fosse parecido com esse camarada aqui. Olha as atitudes que ele tinha. Daniel priorizava oração, e foi inclusive uma das causas para ele estar naquela cova. A palavra diz no verso 6, no verso 10, capítulo 6, verso 10, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você e eu oramos, irmão? Quantas vezes eu e você temos orado? E eu confesso para os irmãos, já li o livro de Daniel algumas vezes, mas só hoje que Deus me permitiu ver uma coisa ali. Ele orava agradecendo. Quantas vezes que eu e você oramos por dia, irmãos? Quantas vezes você tem orado por dia? E quando você tem orado, quando eu tenho orado, como tem sido a nossa oração? Aquela oração que sempre está jogando Deus na parede, como nós temos aprendido aí, nós somos o teu filho e você tem que cuidar da gente, porque você é o nosso pai. E se eu sou seu filho, eu tenho direito a tudo que você possui, eu tenho direito à herança que o Senhor tem. Ou nós temos orado como Daniel, primeiro agradecendo a Deus, pelo cuidado que Ele tem por nós. Mas quanto tempo eu e você temos dedicado, gastado não que não se gasta tempo com oração, dedicado a Deus em oração a Ele. Quanto tempo? Você tem conseguido orar 3 vezes ao dia como Daniel? 3 vezes ao dia? E se alguém disser para você que não pode orar, porque se você orar as coisas vão piorar, você vai permanecer orando? Não tem um ditado que diz aí, quanto mais o pessoal fala outra palavra, né? Mas quanto mais eu oro, mais o problema aumenta. E se você estiver orando, e os problemas estiverem aumentando, você vai continuar orando? Ou você vai parar de orar?
Eu não estou falando com vocês, irmãos, o que não acontece comigo, não. Porque sabe o que já saiu da minha boca, o meu filho sabe, eu não vou negar para ninguém? Rapaz, é melhor parar de orar. Porque quanto mais ora, Ezequiel, mais o problema aumenta. Então deixa eu ficar quietinho, não vou orar mais não. Porque quanto mais você ora, parece que os problemas vão tomando uma proporção. Sabe por quê? Porque uma coisa que nós precisamos entender é que quando você aceita Jesus como seu Salvador, a luta parou de ser contra a carne e contra o sangue. A luta passou a ser uma luta espiritual no reino espiritual e que vai tentar de todas as formas tragar a sua alma espiritual. É isso que nós precisamos entender. E por isso que muitas das vezes o Deus desses séculos, aí nós aprendemos aqui na aula da escola dominical, que o Deus desse século, que domina esse sistema econômico, esse sistema do mundo atual, ele vai sempre querer dificultar a sua vida, irmão. Ele vai. Mas aí nós vamos aprender alguma coisa com o Daniel, não vamos adiantar muito não. Outra coisa que Daniel fazia, mantinha permanentemente uma comunhão com Deus. Presta atenção, irmãos. A palavra diz que quando Daniel orava, e Daniel continuava orando, lá no capítulo 10, nós ouvimos aquela história fantástica, tremenda, que foi até também trabalhada na escola dominical, que fala o seguinte, que quando o anjo veio trazer a resposta para Daniel, ele foi impedido de chegar até Daniel, ao ponto de que precisou que o arcanjo Miguel viesse, batalhasse para que pudesse o mensageiro chegar até a oração, até chegar a mensagem a Daniel. E quando o anjo conseguiu chegar a Daniel, a palavra que o anjo disse para Daniel é o seguinte: Daniel, no primeiro instante que você começou a orar, Deus me enviou para trazer a resposta a você. Porém, no caminho, houve uma guerra muito grande espiritual que me dificultou chegar aqui. Precisou, aí ele explicou. Eu quero saber se eu e você temos a intimidade que Daniel tinha de orar e a sua oração ser, ao mesmo instante, instantaneamente, ser atendida por Deus. De Deus despender anjos e arcanjos para poder trazer uma resposta para você, no mesmo instante que você começa a orar. É essa intimidade que eu e você temos, como ele tinha. Sabe uma reflexão, irmãos? Não estou falando só para você não, irmão. Eu falei que Deus trabalhar comigo. É essa comunhão que eu e você temos com Deus, ao ponto do momento que você dobrar, você ter uma fé tremenda, ao ponto de quando você começar a orar, Deus no mesmo instante, ele levanta do seu trono e já ordena que o anjo venha trazer a resposta à sua oração. Outra coisa que eu aprendi, a atitude que Daniel tinha, ele acreditava a Deus todo o poder manifestado. Quando o rei tem um sonho, lá em Daniel 2, ele fala assim: o Deus que eu sirvo, ele sim tem poder de revelar aquilo que você... Eu não tenho não, o Senhor me chamou, mas eu não tenho, mas ele tem. Eu e você temos acreditado a Deus aquilo que ele tem feito em mim e na sua vida. Nós temos conseguido transparecer para as pessoas que nós convivemos o poder que Deus tem agido a favor nosso, no nosso dia a dia. As pessoas que convivem comigo e com você têm conseguido perceber e têm conseguido entender que tudo o que tem acontecido na sua vida, você tem conseguido dizer que é Deus que tem feito. Sabe por quê, irmãos? Às vezes fica difícil, porque o diabo ele faz questão, pastor, de apontar para você e dizer assim: rapaz, eu já ouvi muito isso, irmão, e meu filho já ouviu também, são pessoas chegadas nossas. Ei, vocês continuam nesse negócio de igreja? A vida de vocês como é que está? O Deus que eu e você servimos, ele não está sujeito a situação nenhuma. Ele está com você, seja com você no vale ou seja com você no monte. Ele está com você, seja por debaixo d'água ou por cima da água. Ele está com você, seja aqui na terra ou seja na eternidade. Seja numa dificuldade ou seja na prosperidade. O que importa é que Deus está comigo e com você. E é isso que todo mundo tem que conseguir ver. Nós temos que ter uma intimidade tão profunda com Deus, que não importa o que eu e você esteja passando, você tem que ter a coragem de dizer assim: Deus está comigo. Deus está comigo.
Mas como assim? Você está passando por... Deus está comigo, porque eu sei ser grato a Deus pelo que Ele já tem me dado e pelo que Ele tem feito e muito mais, pelo que Ele ainda vai fazer. Sabe, irmãos? É difícil. Aí eu fico olhando para o camarada, eu falo assim, como que é isso, Daniel? Aí ele ainda tem mais uma atitude que ele tinha. Ele levava os seus problemas a Deus. A palavra diz que ele era amigo do rei, irmão. Ele era amigo do rei, irmão. O filho do vice-presidente já conseguiu um negocinho lá. Ele era amigo do rei. Hã? Será que não bastava ele chegar ao rei? Quebra meu galho, rapaz, sou seu parceiro, rapaz. Nem cogitou, nem passou pela mente dele pedir favor a sátrapa nenhum, e muito menos ao rei Ciro. No mesmo instante, ele já direcionou para Deus os seus problemas. Porque isso que nós precisamos aprender, irmãos. Não é que você não tem que ficar, não é que você não tem que recorrer a alguém para te ajudar em oração, não é que você não tem que recorrer, mas a primeira coisa que você tem que fazer é entregar os seus problemas na mão daquele que pode resolver. Na mão daquele que pode direcionar, como o presbítero Vinícius falou assim, pode entrar sim alguém ali e dizer assim, ó, tem uma carreta de dinheiro ali, ou de ouro, de diamante, qualquer, pode. Mas onde teria a graça para mim e para você? Para Deus seria um poder inimaginável, mas para mim e para você, de ter o prazer de saber que as almas que estão se convertendo aqui, ou muitas das vezes as almas que estão se convertendo que a gente nem sabe, tá, irmãos? Porque a pastora já deu testemunho aqui, nós temos uma irmã que está congregando conosco, que viu uma mensagem no Facebook, sabe? Quantas pessoas não têm sido alcançadas, porque essas portas foram um dia abertas e continuam abertas. Aberta por quem? Por mim e por você. É honra nossa de manter tudo isso aqui funcionando e aberto. É honra nossa de conseguir fazer com que isso tudo continue prosperando. Deus pode fazer o que quiser, irmãos, mas não perca essa honra, não. Sabe aquilo que Mardoqueu falou para Esther? Foi para isso que você foi colocado. O presbítero Vinícius falou em outras palavras aqui. Irmãos, eu e você fomos colocados aqui, como foi colocado no trabalho onde nós estamos, onde foi colocado no colégio onde nós estamos, onde foi colocado no bairro que nós estamos, no local que nós moramos, na rua. Deus nos colocou naquele lugar e tem um propósito, porque o Deus que eu e você servimos não faz nada por acaso, não existe acaso para Deus. O que nós precisamos é estar na nossa mente, por que eu estou neste lugar? Por quê? O que Deus quer que eu faça aqui? E você tem que transpirar Jesus, você tem que resplandecer Jesus. Eu vejo o Senhor falando ali que nós somos sal da terra. Aí, ouvindo o professor Marcos Meyer, que está trazendo uma revolução diferente aí para a educação, e ele fala assim, os professores têm que parar de dar melzinho na boca dos alunos. Tem que dar sal. Tem que dar sal, porque quando dá sal, dá sede, eles querem saber mais. Por isso que Jesus chamou eu e você de sal. Porque quando nós vamos lá para o mundo, irmão, dá uma sede nesse povo. E uma sede que somente a água viva pode sanar. Sabe? Aí eu fico olhando as atitudes deste homem, que depois de tudo que isso, e tem muito mais, mas esses 4 itens que eu falei aqui, esse camarada ainda foi jogado na cova dos leões, porque orava. Aí eu fico perguntando, eu agora fico questionando a cova que eu estou. Quem sou eu para questionar cova, se eu não for pelo menos um pouco parecido com esse camarada? Eu tenho que ser pelo menos um pouco parecido com ele, irmão, com a intimidade que ele tem, com a dedicação em oração que ele tem, em aceitar o que tiver que aceitar, dando Deus a glória. Para começar, irmãos, ele, se não estou errado, ele pertencia a uma família conceituada em Israel, certo? Por isso que ele foi levado para lá. Por isso que ele foi levado para o palácio do rei. Mesmo sendo um dos mais inteligentes, pertencendo a uma família grande de Israel, ele vai como escravo. Ele está como escravo naquele lugar, irmãos. Mas a mente de escravo ele nunca teve. A mente dele sempre permaneceu como a mente do Filho do Rei Altíssimo. Glória a Deus. Depois, irmãos, a situação em que Daniel estava agora dentro da cova. Vê se não parece comigo com você. Sabe quando você está num problema, e esse problema vai aumentando,
Esse problema tem que ser do tamanho, parecido com essa cova. Sem solução. Parecido com o meu problema, tá, filho? Bem grande. Aqui é só o pastor que sabe o tamanho do problema. Bem grande. E esse camarada ali dentro da cova, ele vai se parecer comigo, que você sabe o que é? Aquela sensação de que você está no problema sozinho. Dá a sensação? Você vai ser jogado dentro da cova, o problema está tão grande que você não consegue ver saída, não consegue ver um lugar para se esconder, não consegue fugir, não consegue sair, não consegue correr, você não consegue fazer nada. E ainda por cima, você se vê num lugar sozinho. Vê se não se parece com os nossos problemas muitas das vezes. Você tem um problema e você não consegue dividir, às vezes, aquele problema com ninguém. Você está sozinho. Muitas das vezes nós ficamos sofrendo sozinho. Sabe por quê? Porque às vezes nós não encontramos pessoas com capacidade suficiente, com estrutura suficiente para você, às vezes, dividir o seu problema. E quando você não consegue encontrar pessoas, e a gente tem que ter uma sabedoria muito grande com relação a isso, porque se a pessoa não tem estrutura para ouvir o tamanho do seu problema, você pode derrubar ela. Mas a gente se vê sozinho, não tem escape, não tem nada. Mas nós temos que fazer como esse camarada ali, como a mulher, como a viúva também. Como a sunamita, né? A viúva não, a sunamita. Correndo, está ela lá andando. Ó, Geazi, vai lá ver o que está acontecendo lá com essa mulher. Pô, vai tudo bem? Vai, tudo bem, está tudo jóia. Só contou o problema quando encontrou alguém que realmente poderia ter estrutura para ajudar a resolver o problema dela. Nós muitas das vezes estamos como ele e como ela e como tantos outros, sozinho. Não conseguimos ver saída, não conseguimos ver ninguém para nos ajudar, ninguém para te estender a mão, para te tirar daquela cova, daquele buraco, ninguém. E muitas das vezes, irmãos, agora é que é mais duro ainda. Existem pessoas que têm o poder para tirar você dali, mas não tira. O rei não tinha poder, irmãos? O rei não tinha poder de tirar ele de lá? Na sua vida e na minha vida, às vezes tem problemas que acontecem, você se vê sozinho, e pior ainda, você se vê com pessoas tão próximas que poderiam te ajudar a sanar aquela dificuldade, aquele problema. Mas essas pessoas parecem que fazem igual o rei, além de jogar a pedra, vai lá e ainda sela com seu anel. Sela para que ninguém tire. Ele estava sozinho. Outra coisa que estava acontecendo com Daniel dentro daquela cova. Ele não tinha controle nenhum daquela situação, irmão. Não tinha como ele fazer nada. Nem se ele fosse alpinista ele conseguia sair, porque o buraco era no alto, precisava de alguém jogar uma corda para ele, mas agora estava fechada aquela pedra, uma pedra grande com o selo do rei, que ninguém podia sequer tocar. Ele não podia fazer nada. Se via como uma pessoa totalmente indefesa. É assim, muitas das vezes, eu e você, do problema nosso, nós nos vemos totalmente indefesos. E isso, às vezes, muitas das vezes, dói mais ainda. Principalmente quando você é uma pessoa que se sente preparado, tem experiência, aí você começa a viver uma situação em que você não consegue ver, e você fala, para que serve tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu sei, tudo isso que eu conquistei, tudo que eu tenho? Se nada disso consegue me ajudar a sair desse problema, dessa minha dificuldade. É a sensação de ser indefeso, de não conseguir fazer nada. Uma situação dessa daí, muitas das vezes a pessoa começa a entrar numa depressão profunda. Profunda. Primeiro porque está sozinho. Quem está sozinho não consegue desabafar, vai acumulando todas as suas dores dentro do seu coração e da sua mente. Depois ele começa a se ver totalmente indefeso, sem condição nenhuma de resolver o seu problema. Está sozinho e chega à conclusão de que não tem nada para ele fazer, não tem nada do que ele possa fazer. Aí tem muitas pessoas que começam a cair na depressão. E cai numa depressão tão profunda que aí não tem mais solução nenhuma para ele. Outra coisa que acontecia com Daniel quando ele estava dentro da cova dos leões. Ele não tinha como sair daquele problema. Se eu não tenho como sair, eu não tenho como sair. O problema é muito grande, irmão. Não tem escapatória. Está fechado. Jogaram terra, sabe? Taparam. Ainda tem uns camaradas do lado de fora ainda para dizer assim, ó, nem tenta sair porque aqui está fechado e se você tentar sair a gente vai te jogar de novo para ir para dentro. Nem tenta. O seu problema está tão grande, a dificuldade está tão apertada
e ainda tem um monte de sem vergonha do seu lado, que ainda vem dizer assim, ó, não tem como você sair não, e fica só te trazendo palavras negativas. Não tenta, não se esforça, não adianta. Você não consegue. Ninguém vai resolver o seu problema. Não tem solução para você. Você é o zero à esquerda. Você não tem possibilidade de sair, não tem ninguém para te ajudar, ninguém vai te estender a mão, ninguém quer saber de você nem do seu problema. É isso ali, irmão. Pelo menos foi isso que eu estou entendendo. Dentro da cova também, existiu uma sentença decretada a ele. No versículo 17, na parte B, fala do rei selando. Se depender do diabo e das pessoas enviadas por ele, para mim e para a sua vida, a sentença é uma só: desiste. E tem um monte de gente desistindo aí. Um monte. Eu postei para algumas pessoas aí a quantidade de suicídio. 800 mil pessoas se suicidando por ano, irmão. A cada 40 segundos tem alguém tirando a própria vida. Não vou falar dos assassinatos, essas coisas não, porque aí eu já nem consigo ver isso como problema mais. Suicídio. A cada 40 segundos. Antes de completar 1 minuto no seu relógio, alguém já vai estar se suicidando em alguma parte do mundo, irmão. Decretado. É o diabo enviando muitas das vezes pessoas tão chegadas a você, a dizer para você assim, ó, desiste, não tem jeito, cara, larga tudo, sai correndo, pula na frente de um carro, pula de uma ponte, pula de um rio, pula na frente de um trem, faz o que você quiser, não tem jeito. E quem está falando para vocês, irmãos, é alguém que o diabo já buzinou isso e já tentou fazer isso. Buzina, mas buzina mesmo, e manda a gente de pertinho de você, tá? Pessoas que vão falando tanto de você, do problema que você está causando, da dificuldade que você está vivendo e do quanto está influenciando as pessoas que estão próximas de você, que o diabo manda a mesma informação que mandou para Judas. Só tem um jeito, cara, ó. Joga a corda aí, se pendura, acaba com tudo isso, que você vai acabar com o seu sofrimento e com o sofrimento de todo mundo que está perto. Hã? E é isso que ele tem conseguido convencer a muita gente. Dentro da cova só tem isso: solidão, dificuldade tremenda, não tem como sair, e ainda vai ter enviado do capeta para dizer para você que não adianta você prosseguir com nada. Não tem solução para você. Dentro da cova. Dentro da cova também, passou um tempo dentro da cova, Daniel ficou a noite toda dentro da cova. Aí eu fiquei pensando assim, Senhor, como pode, Senhor? O camarada orava 3 vezes por dia, tinha uma intimidade tremenda com o Senhor mesmo deixou registrado nisso, que o Senhor enviou o anjo de lá, o anjo veio na mesma hora que ele dobrou o joelho para orar, e não contente com isso, quando o anjo foi interrompido para trazer a mensagem, o Senhor ainda mandou Miguel, que é um dos maiores dos arcanjos lá para resolver o problema, para chegar a mensagem até ele, e o camarada vai ser jogado na cova, e o Senhor ainda deixou ele a noite toda. Eu e você precisamos entender só uma coisa: se eu e você estamos vivendo algum momento de dificuldade, alguma cova que nós estamos enfiados, ou que alguém tenha jogado a gente lá dentro, não importa quanto tempo vai ficar lá. O que importa é que Deus está com você. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, irmão. Não importa quanto tempo eu e você vamos ficar chorando, quanto tempo as lágrimas vão correr, ou se vai ser tanto tempo que vai até acabar as lágrimas. O que importa é que de manhã a alegria vem. E se eu e você tivermos esse foco de que a alegria vem, que o dia vai amanhecer, que a noite vai acabar, você vai passar, aí que sim, a gente vai entender, passa pela prova dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque você não está vivendo na prova, você está vivendo na esperança de que o dia vai raiar. O problema não está na dificuldade, não está na cova, não está na prova, e sim está na como eu e você passamos por ela. Como eu e você temos nos comportado diante dela, num período em que ela está acontecendo conosco. Qual é o período da sua cova, irmão? Quanto tempo você está dentro da cova? Não importa, irmão. Quanto tempo você tem chorado? Não importa, irmão. Permaneça com a certeza de que o dia vai raiar, de que o dia vai amanhecer, e quando o dia amanhecer, a alegria virá em nome de Jesus. Agora eu entendo quando o pastor fala que o ponto do relógio não para. Pastor Jesus. Agora, o que aconteceu com Daniel depois que ele saiu da cova? Porque a cova, irmãos, é por um tempo. A cova é por um tempo.
Se eu e você temos colocado a nossa confiança em Deus, se eu e você temos não só vindo a este lugar por religiosidade, se eu e você temos cumprido aquilo que Deus tem colocado para que nós sejamos fiéis a Ele, comprometidos com Ele, servindo a Ele, se Ele estiver comprometido comigo, com você, é só por um tempo. Estamos na cova, podemos até estar, mas o rei vai chegar e vai nos tirar de lá. Agora, o que acontece quando eu e você vamos sair da cova? Daniel fez o seguinte, ele testemunhou sobre o seu Deus. Foi a primeira palavra que nós lemos ali? Quando o rei chegou, já de longe o rei gritou: ei, Daniel, está aí, está vivo? Deus que você serve, te livrou dos leões. Vive o meu Deus, ó rei, que ele me honrou. A cova vai acabar, irmãos, para mim e para você. E quando ela acabar, acredite a Deus a glória que Ele merece. Glorifique ao nome do Senhor, porque quem foi que tirou você não foi rei, não foi presidente, não foi ministro, do que seja. Foi Deus que livrou você da cova, foi Deus que livrou você do seu problema, foi Deus que livrou você da sua doença, foi Deus que te curou, foi Deus que fez prosperar os seus caminhos. Nós muitas das vezes acreditamos a homens aquilo que é para acreditar a Deus. Sabe? Estou passando um mal tremendo, uma dor tremenda, começou uma enfermidade. Puxa, graças a Deus que eu encontrei o doutor Corocococó lá. Que isso, irmão? Glória a Deus que o Senhor enviou um anjo à frente para segurar aquele médico para me atender. Acreditamos a homens aquilo que é devido a Deus. E fazemos isso com uma naturalidade tão grande, que nós muitas das vezes nem percebemos isso. Sabe? Precisamos acreditar a Deus, aprender que é Deus que tem cuidado das nossas vidas, irmão. É Deus que tem feito os caminhos do jeito que tem que ser. É Deus que tem planejado, é Deus que tem escrito cada história, cada vírgula, cada ponto, cada palavra das nossas vidas. E nós precisamos acreditar a Ele, irmãos. Acreditar a eles. Somente a Ele, porque Ele é que é digno de tudo. Em 2005, comecei a sentir uma dor muito forte no peito. A família toda já é cardíaca, corri logo para o médico. Cheguei lá, faz uma tomografia, faz um eletro, depois faz a tomografia, depois faz outra tomografia, e começa a juntar um monte de médico, conversar. Eu falo assim: opa, peraí. Eu vim com a dorzinha no peito, faço um negócio tão simples, daquele negócio fica... Eletrocardiograma, acho um negócio daqui, né? Depois daquilo, o cara pede uma tomografia, depois pede outra tomografia, depois reúne um monte de médico e fica conversando fiado. Fala: doutor, o que está acontecendo? Não, pode ser câncer, pode ser o que lá. E começou uma batalha muito grande. Uma aflição muito grande. Só para resumir, outro dia a gente conta isso. Eu vim do Rio de Janeiro com um documento de uma médica. Quando cheguei aqui para entregar o médico aqui, o médico falou assim: rapaz, você não tem nada. Eu falei assim: doutor, eu não sei. Eu sei que Deus enviou uma médica que eu não sei quem é, não sei de onde veio, não conheço, nunca ouvi falar, que abriu a porta de um hospital para fazer um exame que ninguém queria fazer, porque sensibilizou em ver a minha irmã chorando num corredor de hospital público do HSE. E ela escreveu isso. Eu só quero que o senhor faça o que Deus já fez desde o início. É para fazer, vai fazer. É isso que o senhor quer, é isso que eu quero. Ele prescreveu. É Deus, irmãos, o tempo todo. O tempo todo é Deus trilhando o meu e o seu caminho. E quando Deus tirar você da cova, você vai ter que acreditar a Deus toda a honra que Ele merece. Sabe por quê? Porque Ele vai tirar você do seu problema, da sua dificuldade, da cova que tiver. Não importa o tamanho do buraco que eu e você estamos. O que importa é que Deus, em algum momento, Ele vai enviar e vai tirar a gente. E quem que Ele vai usar? Ele usa até o rei para tirar você de lá, irmão. Ele manda até anjo para fechar a boca de leão, irmão. Isso por amor a você e a mim. E você ainda vai acreditar para outra a honra? Acredita Ele. Outra coisa que Daniel fez, ó. Deus foi glorificado. Depois que Daniel sai,
O testemunho de Daniel não foi o ato dele ter saído da cova, não, irmão. É o testemunho da vida do camarada. E de como ele se comportou mesmo no momento em que ele estava lançado naquela cova. Em momento nenhum nós vimos, e a Bíblia, se tivesse acontecido, ela teria registrado isso, porque a Bíblia não omite nada que o homem tenha feito. Em momento nenhum nós vimos escrito ali que Daniel murmurou, que Daniel reclamou, que Daniel ficou cogitando alguma coisa por ter sido lançado ali. Rei, não joga aqui não, rei, eu não fiz nada, eu sou rei inocente. Não se ouviu, não tem nada registrado. Se não tem nada registrado é porque não houve nenhum comentário desse tipo. Só que quando ele sai daquele ato, que ele glorifica a Deus por aquilo, Deus é glorificado através da vida dele. O rei automaticamente entende o seguinte, e todo mundo vai entender isso através da sua vida, através de como você vive, aí fora representando a Cristo. O rei falou assim, escreve um decreto, todo mundo tem que servir ao Deus de Daniel. Aquele povo não sabia quem era o Deus não, irmãos. Por isso que chamaram de Deus de Daniel. Eles não sabiam não. O mundo aí fora não sabe o Deus que você serve, não sabe o tamanho e o poder do Deus que eu e você servimos. E quando eu e você representamos esse Deus com a certeza do que Ele está agindo na nossa vida, que Ele continuará agindo, e quando nós conseguimos sair disso e formos exaltados através de Deus nas nossas vidas, aqueles que acusaram a mim e a você, ou que fizeram com que alguma coisa, eles vão conseguir entender que realmente Deus estava o tempo todo na sua vida. Eles vão entender o porquê que você vinha terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite aqui na igreja, mesmo passando pela dificuldade que você está passando, mesmo tendo a vida do jeito que você tem tido. Eles vão conseguir entender que eu e você realmente estávamos fazendo o que era certo de ser feito, colocando a nossa confiança em realmente alguém que tinha todo o poder para resolver. Quando Daniel saiu daquela cova, ele venceu os inimigos. Lá no verso 24 nós lemos que o rei puniu aqueles que o acusaram. A sua vitória, que é aquela que Deus já decretou na eternidade, que já tem um tempo certo para acontecer, vai ser justamente para mostrar para o diabo que ele estava certo o tempo todo com a sua vida. Aí que nós lemos em Jó, e às vezes a gente acha que é uma história que nunca mais vai acontecer, mas ela tem acontecido todos os dias na nossa vida, irmão. O diabo, ele continua indo diante de Deus e querendo tocar na sua vida. Mas quando ele vai com acusação para Deus, Deus fala assim, não mexe não, que ele é meu servo. Não mexe não, porque eu cuido dele. Não mexe não. Pode tocar em muitas áreas dele, mas não toca nele não. Ele é meu servo e eu cuido dele, cuido com amor, porque ele é a menina dos meus olhos. O tempo todo acontece isso, irmão. A gente acha que só aconteceu com Jó. Acontece o tempo todo. Aconteceu com Pedro, o pastor falou até aqui na mensagem, sempre falo. Ó Pedro, hoje mesmo o diabo pediu para você andar a sua vida. Mas eu roguei por você. Deus tem feito isso todo dia, mano. Rogado por nós, tem cuidado de nós. O diabo, ele continua feroz. Nós aprendemos na escola dominical também que ele anda ao nosso derredor como um leão bramando, querendo tragar a quem possa tragar. Ele fica o tempo todo, doidinho para ver, querendo pegar você. Qualquer brecha que eu e você demos, ele vai e entra. Aí nós aprendemos com o pastor Marcelo o negócio da setinha, né? Quando ele vê que a seta não conhece, não é, pastor? Quando vê que a seta não funciona mais, que você já criou força para aquilo, ele cria outra estratégia. Mas Deus, ele continua dizendo para ele, não toca. Está na cova, está na prova, mas ele é meu servo, vai chegar o dia em que eu vou reverter toda a situação. E ele vai ter a vitória no nome de Jesus. Eu e você teremos a vitória, irmãos. Em nome de Jesus. Não importa. Pode o diabo querer fazer o que ele quiser, se eu e você nos permanecermos com foco onde nós estamos, na presença de Deus, fazendo aquilo que Deus tem ordenado para mim, para você fazer, ele só vai ficar de longe vendo o que vai acontecer com ele, irmão. Ele só vai ficar de longe chorando. Ele vai fazer igual a Chiquinha. Não, o Kiko, né? Mais uma, perdi mais uma. Nasceu para perder.
Eu e você não podemos ceder espaço para Ele ter a oportunidade de atuar em nenhuma área da nossa vida. E é por isso que a todos os cultos, palavras verdadeiras são pregadas nesse culto. A gente estava conversando ali atrás, irmão, como que durante um ano inteiro, tantas palavras abençoadas são proferidas nesse púlpito e muitas das pessoas não têm colocado em prática nada daquilo que tem sido falado aqui. Aí continua levando a vida do mesmo jeito, continua acontecendo as mesmas coisas, não conseguiram alcançar maturidade, não conseguiram ter uma experiência profunda com Deus, de amor e intimidade a Ele, de ter uma segurança nele, independente do que possa estar acontecendo. Mas as palavras são todo dia sendo pregadas aqui. E você todo dia tem a oportunidade de estar lendo a palavra, de estar tendo intimidade com o Senhor, de estar orando. Mas eu e você muitas das vezes somos o quê? Só ouvinte, sabe? Entra por aqui, sai por aqui. Ou muitas das vezes, pior ainda, pastor Marcelo, só ouvimos aquilo que nós queremos ouvir. Pior do que aquele que é surdo é aquele que só quer ouvir aquilo que agrada a ele. A palavra foi boa, eu ouço. A palavra foi ruim, eu jogo fora. Sabe? Tem crente que quer viver no mundo da caixinha de promessa, irmão. Quer viver na caixinha de promessa. Só quer tirar a bênção. Tem crente que não lê, ele só tira lá. Deixa eu ver o que Deus vai falar para mim. Eu sou o teu pastor, nada te faltará. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aparta de mim, maldito, para o fogo eterno. E a passagem que ele fala assim, ó, antes fosse frio ou fosse quente, agora sois morno da vontade de vomitar-me da boca. Queremos só coisa boa, queremos só ouvir aquilo que agrada aos nossos ouvidos. É pior do que o surdo. Pessoas que só ouvem, só conseguem pegar aquilo que agrada a ele, a palavra que chega ao coração dele, porque é do jeito... Não, agora o pastor falou do jeito que eu... Nós temos que ter um entendimento, irmãos. Esse entendimento nunca pode sair da nossa mente. Não é o pastor Antes, não é o pastor Elizabeth, não é o pastor Marcelo, não é o pastor Rodrigo, não é o presbítero Vinícius, não é o presbítero Fábio, que fala que não, irmãos, é Deus. E se eu e você não tivermos essa concepção, essa certeza de que Deus é que está falando aqui, eu e você temos vindo aqui só para limpar o banco da igreja. Só para isso. Todo mundo que sobe no púlpito da igreja, irmão, se falar alguma coisa que não vem de Deus, o Espírito Santo, se você acredita nele, que está aqui atuando, não vai deixar que essa palavra entre no seu ouvido, não, irmão. Mas se ela está sendo falada, proferida, é porque Deus permitiu, porque Isaías 55:11 diz que a palavra de Deus, ele sai do trono, sai com um propósito e não volta para ela vazia. Deus, ele emite sonda lá do trono dele, lá da eternidade. Quando ele fala, a palavra tem um motivo e tem um foco exato para o que vai acontecer, qual é o objetivo dela. E ela não volta para Deus vazia. A palavra de Deus não é um bumerangue. Bumerangue, se não atingir o alvo, volta, né? A palavra de Deus não. Quando ele profere, ele tem certeza absoluta de que ela vai acontecer. Amém? Ó, por último, Deus foi exaltado na vida de Daniel. A palavra diz no verso 28 que nós lemos que Daniel foi colocado bem, ficou na fita lá com o rei Ciro e com o outro. Não é isso? Com Dario e com Ciro. Sabe por quê? Porque nós podemos estar passando uma dificuldade, seja lá o que for, não importa o tamanho dela. Deus está comigo, está com você. Pode todo mundo proferir uma palavra contrária. Pode ter muita gente querendo selar e dizer que não vai, que você não é nada e que você não vai dar para nada. Mas se Deus decretou na eternidade que vai dar certo, vai dar certo. E não vai ter nada que vai impedir. Quando terminar essa cova, Deus vai pegar você e vai exaltar você. Porque Deus tem a certeza absoluta que quando Ele fizer isso, você vai acreditar a Ele toda a sua glória. Então, automaticamente, quando você é exaltado, Ele está sendo exaltado, porque o que Ele quer é o melhor para mim e para você. A palavra diz que Deus sonha os meus sonhos, ou seja, eu tenho que sonhar os sonhos de Deus para mim, irmão. Muitas das vezes eu quero só sonhar os meus sonhos, só aquilo que é agradável para mim. Não tenho nunca colocado Deus à frente, querendo saber quais são os sonhos que Deus tem para mim. E o Ministério de Arte fez um teatro recente, há um tempo atrás aí, que esclareceu muito bem isso para a gente. Tanta gente querendo ser pastor e deveria ser só investidor na obra de Deus. Tanta gente querendo ser investidor, mas que Deus chamou para ser missionário. Faça aquilo que Deus, seja o sonho de Deus, irmãos. Seja o sonho de Deus.
Aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Romanos 8,37. Só para concluir. Não sei se você está passando, que você não esteja passando por problema nenhum. Mas se você está passando, se esse problema não tem solução, eu quero que você creia que nós temos alguém que peleja as nossas batalhas. E que através dele nós somos mais do que vencedores. Isso quer dizer, irmãos, que não tem batalha que eu e você venha entrar que vai dar errado. Todas as batalhas que eu e você travamos, nós vamos sair vitoriosos. Sabe por quê? Porque é Deus que trava a minha e a sua batalha. Deus vai à frente, Ele é o general dos generais, Ele é o mestre dos mestres, Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E a palavra diz que Ele vai à frente, irmãos. Quando Ele vai à frente, ninguém mais segura Ele. É vitória na certa. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? É a tua força, o teu conhecimento, são os seus amigos, é os reis, é o presidente, é o ministro. Se for esse, irmãos, pode até ser que alguma coisa dê certo. Mas se quem você tem colocado a sua confiança for Deus, é certeza da vitória em nome de Jesus. Eu quero dizer para você o seguinte, só para concluir. O Deus que eu e você servimos, essa palavra aqui que é pura e verdadeira, ela diz o seguinte, que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Se Deus fez o que fez na vida de Daniel, Ele vai fazer na sua vida também. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você aplaude esse Deus, irmãos, porque Ele merece. Mas com a melhor salva de palmas que você tiver. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, agradecer ao Senhor pela Tua palavra que fala aos nossos corações, ó Deus. Nós queremos dizer ao Senhor que nós queremos aprender, Senhor. Nós não queremos passar pela prova, nem queremos ser jogados na cova, mas nós queremos aprender com o Teu servo que foi jogado na cova. Nós queremos ser como o Teu servo. Nós queremos ter uma intimidade maior contigo. Nós queremos alcançar o que o Teu servo alcançou. Queremos dobrar os nossos joelhos e ter a certeza que o Senhor vai enviar a resposta no mesmo instante. Nós queremos, Senhor, ser como o Teu servo, de saber que mesmo na solidão de uma cova escura e com tantos inimigos, que o Senhor está conosco para nos livrar, ó Deus. Nós queremos, Senhor, ser como o Teu servo, acreditar ao Senhor toda a honra e toda a glória do que tem acontecido na nossa vida, porque nós sabemos que se estamos onde estamos, foi porque o Senhor nos colocou e o Senhor permitiu que nós estivéssemos. Se nós temos vivido a vida que nós vivemos hoje, foi porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos nesse instante, nesta vida. Porque o Deus que nós servimos, o Senhor Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas, não erra nos seus propósitos, não erra nos seus caminhos. E nós cremos, ó Deus, que não importa o que nós estamos vivendo, nós temos a certeza de que o Senhor vai agir em nosso favor. E que o Senhor vai enviar o socorro necessário, da forma necessária, Senhor. Porque o Senhor é conhecedor de todas as coisas. E nós queremos dizer, ó Deus, que não importa o que nós estejamos vivendo, nós queremos dizer que nós te amamos com o mesmo amor que o Senhor nos ama. Nós te amamos, Senhor, independente da vida que nós temos, ou que temos vivido, ou que temos passado neste mundo. Porque nós sabemos que aqui nós somos forasteiros, e o que o Senhor tem decretado para nós é uma herança incorruptível. E nós te oramos porque o nosso foco, Senhor, está nessa herança. Nosso foco está na salvação eterna que o sangue remidor do Senhor Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, nos concedeu. Nós queremos dizer ao Senhor, Deus, que nós continuamos confiando no Senhor. Nós continuamos confiando no Senhor porque nós sabemos, ó Deus, que a única solução que nós temos é entregar as nossas vidas completamente nas Tuas mãos. Queremos ser, Senhor, como um pequenino que necessita das mãos poderosas do Pai para conduzir pelo caminho perfeito. Nós assim te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém.